Vocês topam trazer o Paulinho Pesquisa agora? Hein, Paulinha? Vambora? Vamos trazer essa Vocês pesquisa. Acham? Aí vocês complementam as tretas aí que vocês estão fazendo. Eu estava aqui de olho aqui nos números, turma. Vamos para a pesquisa BTG Pactual, que foi divulgada hoje, certo? Certo, Vini? É isso. Pela pesquisa, do Instituto FSB, exatamente, contratada pelo banco BTG Pactual. Vamos aos números aqui na Jovem Pan News. Nós temos o seguinte: na estimulada, 42% para Lula, 34% para Bolsonaro, 8% para Ciro Gomes, 6% para Simone Tebet, 1% para Soraya Tronic, 1% para Vera Lúcia, 1% para Pablo Marçal, e aí Luiz Felipe Dávila, José Maria Emael, Sofia Manzano e Leonardo Péricles não conseguiram nem 1%. Não querem nenhum, somam 3%, brancos ou nulos 1%, e não sabe, não respondeu na estimulada, somam 3%. Vamos para a espontânea aqui. Espontânea quando ninguém apresenta lista nenhuma de candidatos ao entrevistado. Lula 40%, Jair Bolsonaro 33%, depois nós temos uma grande queda. Ciro Gomes 5%, Simone Tebet 3%, outros candidatos somam 2%, nenhum 3%, branco ou nulo 3%, e aí um dado importante, hein? Não sabe, não respondeu 10%. Esse é um número alto, que é bem diferente do número de 3% da pesquisa estimulado. Vocês querem que eu já fale os números do segundo turno para falar o Paulinho Pesquisa completo aqui, né, Vini? Vamos lá. Lula versus Bolsonaro nessa pesquisa. 53 Lula, 40% Bolsonaro. Lula versus Ciro Gomes no eventual segundo turno. Lula 46, Ciro Gomes 35. Lula versus Simone Tebet. Lula 48 versus 32 de Simone Tebet. Bolsonaro versus Ciro Gomes. Ciro Gomes 49, Bolsonaro 39. Bolsonaro versus Simone Tebet, Simone Tebet 46, Bolsonaro 40. E essa pesquisa aqui, Vini, depois você pega direitinho para mim o registro aqui para que a gente possa falar no ar, certo? Esses são os números. Então temos queda de Bolsonaro, queda de Lula e ascensão um pouquinho de Ciro e de Simone Tebet. Mas Simone como é que acendeu, né? Porque o Ciro... Como é que explica Ciro isso? Caiu ponto, Não, ele caiu 1. É. A Simone ascendeu para 6 já. O mais impressionante, sem 2 dúvida, pontos. é a arrancada da Simone nesse início de campanha. Se ela conseguir bater 2 dígitos nessa eleição... A campanha do Ciro já tem essa discussão ali. Aliás, perguntem isso hoje no Pânico, porque ali eles já estão cabreiros, alguns assessores do Ciro, com a possibilidade da Simone passar o Ciro. É muito ruim acabar em quarto, até porque o Ciro pretende ser candidato de novo daqui a 4 anos, então ele tem que acabar pelo menos com capital político positivo. Acabar em quarto seria muito ruim para a imagem do Ciro. A Simone, sim, está empurrando a eleição, junto com o Ciro, que ainda tem ali uns 8%, 7%, que seja, ela está empurrando a eleição para o segundo turno. O impressionante também é o Bolsonaro estagnado. Por que não cresce Bolsonaro? Injetando a grana da PEC Bondade. Não é você o marqueteiro dele? O Ursão me incumbiu de ser o marqueteiro dele. E é estranho, nem os marqueteiros eles ficam batendo cabeça. Todo mundo quer entender. Por que não cresce? Por que não cresce? Não cresce porque parte desse público não acredita, primeiro, que vai permanecer com esse auxílio no ano que vem. Segundo, não vem ele como pai do auxílio. A narrativa de que o auxílio é dele foi quebrada, em parte, por uma narrativa contrária jogada pela oposição, que pegou, sim, mostrando que ele foi contrário, a princípio, aos R$600, que a oposição, sim, ajudou muito na construção disso. Então, ele não está como pai do auxílio. Lula tem muito mais uma imagem ligada a esse tipo, né, de questão social, de auxílio, de benefício social, do que o Bolsonaro. Então, ele não está conseguindo pegar o público que ele queria pegar, que é o público do Lula. Ele está crescendo ali um pouco no 2 a 5 salários mínimos, mas ele cresce um pouquinho aqui, aí ele perde um pouquinho no outro estado, ele cresce um pouquinho em São Paulo, aí ele perde um pouquinho no Rio Grande do Sul. Então, assim, uma coisa está tirando da outra, e o que acontece é que ele não cresceu. O Ciro Nogueira, que é o
ministro da Casa Civil, apostava que ele ia empatar com o Lula até agosto. Primeiro diziam julho, agosto, virou setembro, não acontece, não está acontecendo. O Carlos Montenegro, que era o presidente do Ibope, ele já dá como certa a vitória do Lula. Ele diz que o Lula vai vencer no segundo turno, é inevitável. Para ele é uma pessoa muito experimentada, a eleição já foi decidida. Ele diz que a eleição ela já acontece há 2 anos, que praticamente nada de fato mudou nos números nos últimos 2 anos, já está decidido, isso é frase dele, só falta o eleitor ir até a urna votar. Vamos conferir se ele está correto. Salto alto, hein, não, salto alto jamais, mas isso é previsão dele. Vamos ver se eles... Fala, Paulinha, queria trazer só favor. Mais alguns dados que é em relação ao percentual de rejeição entre os candidatos, né? Então a gente tem ali o Bolsonaro com 55% afirmando que não votariam no atual presidente de jeito nenhum, que é o mesmo patamar da semana passada. E no segundo lugar está o Ciro Gomes, que tinha aí um patamar de 46% de rejeição e subiu para 49% a rejeição do Ciro essa semana. O Lula tem 46% de rejeição, antes ele tinha 45%, e a Simone Tebet tem 36% de rejeição, antes tinha 30% de rejeição. Então, também à medida que o Ciro e a Simone apareceram mais no debate, também trouxe ali um lugar, né, de mais votos talvez para Simone, mas também de rejeição. Olha só, gente, essa pesquisa, só para passar para vocês o dado certinho, foi feita entre sexta-feira, dia 2, e domingo, dia 4, com 2.000 eleitores, um intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2 pontos, e está registrada no TSE sob o número BR-01786/2022. Paulinho, eu quero uma análise sua e buscando entender essa curva da Simone Tebet também. Por que você acha que está acontecendo isso? Independente se for muito pouco ou não, como é que ela está conseguindo justamente sair? Ela estava com quanto? 2, não era? Ela estava com 2 há, no máximo, 2, 3 semanas. Para quem tinha 2, ter 6 é 3 vezes mais, Paulinho? Lembrando que a margem de erro é de 2%, né? Ou 2,5%. Então, como ela você pode é ruim. É mais ou menos. Mas Paulo, pode ser 2,5 a mais, ruim, meu. Pode ser que ela esteja com 8,5, portanto. Você é muito ruim, sabe? Paulinho. Ou não, né? Ou esteja só com 2,5. Exato, ou não, né? E assim, como é uma candidata muito querida pelo establishment, eu sempre olho as pesquisas feitas pelo establishment com uma certa desconfiança. Então, ou ao menos um ceticismo. Será que não estão querendo inflar artificialmente o fenômeno Simone Tebet? Eu continuo procurando os eleitores, continuo conversando nas ruas, nas redes sociais. Hoje, aliás, é uma informação importante para passar para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Nós temos muitos espectadores aqui nos Estados Unidos. Hoje tem as manifestações pela independência do Brasil e pela liberdade do Brasil, acontecem aqui nos Estados Unidos. Hoje é feriado, né, de Labor Day aqui nos Estados Unidos, e você tem manifestações, se eu não me engano, em 8 cidades. Mais tarde eu vou estar aqui em Margate, na 1h da tarde eu vou estar aqui em Margate, justamente manifestando as minhas esperanças pelo Brasil, as minhas preocupações, junto com certamente milhares de brasileiros que costumam aparecer nessas manifestações na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Vai ter também em Nova York, vai ter em Boston, vai ter, enfim, espalhado em Orlando tem também, vai ter aqui perto de Miami, né? Então, vai ter muita gente nas ruas. Eu continuo conversando com essas pessoas e ainda não encontrei um eleitor da Simone Tebet. Agora, eu queria responder a pergunta do marqueteiro do Guga, do Lula, marqueteiro do Bolsonaro, Guga. Ato falho, né? Eu queria responder a pergunta dele de por que o Bolsonaro não cresce. Eu queria, de novo, mais uma vez, lançar uma aposta no ar. Eu quero ver se o Guga vai amarelar para minha aposta, que diz o Bolsonaro não cresce de jeito nenhum, o Bolsonaro não cresce nas pesquisas, não cresce nas pesquisas, não cresce nas pesquisas. E eu quero fazer uma aposta. Milão aqui, bem objetivo. Essa diferença está de 8 pontos, tá? 8 pontos na pesquisa da FSB. Eu quero apostar com ele que na semana das eleições essa diferença cai para menos de 4. Vamos?
Essa semana agora, você fala? Na semana antes das eleições. Semana antes das eleições. Eu não tenho como saber, eu não tenho bola de cristal. Ele está dizendo que o marketing do Bolsonaro não funciona. Eu acho válido, assim. Achei só pouco, eu acho 1.000. Porque, sinceramente, tem pesquisa. Tem que fritar. Porque se você pegar a margem de erro deles, Paulo, já dá hoje os teus 4, que hoje eles têm 8. Mas você acredita, então, que o Bolsonaro está com 4, talvez? Eu acredito que o Bolsonaro é impossível. Vai ficar no máximo a 4, 3, 4 então, pontos tá bom, do Lula. 3,9. Aposta, Milão? 4, 3, quanto? 3,9. Você falou que o máximo é 4. Eu estou apostando 3,9. Não, 3,9 o quê? Que ele vai acabar 3,9 atrás do Lula no primeiro turno? É isso que você ganha? Você não quer apostar 3 pontos, você não aposta, né? 3 pontos é demais pra você. Eu tô apostando... Você tá regando, hein, Guguinha? Eu acho normal. Cara, porque eu acho... Você é meio ursinho amarelinho, eu sempre falei que o Bolsonaro ia crescer. Na pesquisa, eu não acredito. Eu tô há meses dizendo, Bolsonaro vai ter que crescer. É óbvio que pra mim ele vai crescer. Eu tô impressionado dele estar estagnado há 10 dias. Tá chorando na cama. Porque, se você não lembra, São... Ele falar que o Ciro Nogueira tá chorando na cama. Não vai passar. O Bolsonaro não consegue 3 pontos eu aposto. 4 eu acho que é bem possível o Bolsonaro acabar 4 atrás. Eu acho que 3 já é bem provável. 3 eu já apostaria. Eu tô te dizendo... Não tô entendendo nada dessa aposta, meu. Entendeu alguma coisa, Cubaniano? Ursão, sabe qual é o certo? Eu tô dizendo que a margem cai pela metade. Eu tô dizendo que pela metade já cai na margem de erro. O certo era você apostar que ele vai acabar colado. Aí eu apostaria. Ele vai ficar 2 pontos atrás. Eu tô dizendo metade. 2 pontos. 4 pontos atrás é muito possível. Para, Guga. Peraí, me dá um minuto. Você, então, acredita que o Bolsonaro vai terminar o primeiro turno colado no Lula, muito mais. Eu tô falando, há um tempão que eu acho que o Bolsonaro vai acabar 4 ou 5, no máximo, atrás do Lula. No máximo. Tá bom, eu aposto menos de 4. Eu tô dizendo isso há meses, bem antes das pessoas mostrarem isso subindo. Eu topo sim ou não, meu? Abaixo de 4 eu ganho. 3 pra baixo você ganha. Se ele acabar só 3 pra baixo, você ganha. 3 pra baixo. Mas como é que pode? 3 tá bom, meu, beleza. Tá vendo? Esse programa não tá bom pra fazer hoje. Sabe qual é o certo, São? Você apostar que ele vai acabar em primeiro. Em primeiro, São aposta. Isso aí não. Acabaram com a gente de aposta. Esse negócio de aposta. Ninguém mais quer apostar. Os caras apostam milão. A gente apostou 18 conto, eu nem recebi ainda. É um negócio inacreditável. Eu acho. Escuta, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Nós vamos começar, aliás, essa semana agora é a primeira semana mais decisiva da eleição. E a cada semana que a gente vai ter pela frente do mês de setembro, o negócio vai se fechar e a gente vai ter o resultado final em 2 de outubro. Mas eu vi um dado aqui interessante da gente analisar e perceber como esse mês que a gente está entrando agora é o mês. A decisão vai acontecer agora, daqui a 10, 15 dias. Vocês sabem quantos % o Haddad tinha em 2018, na pesquisa Datafolha do dia 10 de setembro? Ele não tinha nem 2 dígitos. O Haddad, o Haddad tinha 9%. Olha só que louco isso, turma. Ele tinha acabado de virar candidato. Eu sei disso, mas ele tinha 9%. Ninguém nem sabia que ele era candidato. O candidato era o Lula. Vê quanto é que o Lula tinha hoje. O Paulinho, ele virou, ele virou candidato na metade de agosto. Eu tô pegando a pesquisa, sim, mas eu tô pegando a pesquisa de 10 de setembro. Não, tô pegando agosto, tô pegando setembro, ou seja, hoje é dia o quê? 4, 5 de setembro? Pega a espontânea de setembro e você vai ver o quanto que o Lula tinha na espontânea de setembro. Sem dúvida, mas o ponto central é o seguinte... Você perguntava para o eleitor, quem que você vai votar? O cara falava, no Lula. Não, aí falava, mas o Lula é candidato. Eu aí sei, o eleitor Paulinho. falava, então eu vou votar em quem? Eu sei, mas isso mostra nitidamente o desconhecimento das pessoas, por muitas vezes, entendeu? Vão se decidir só lá na frente, nas últimas semanas. Mas não é o caso do Lula e do Bolsonaro. Tebet pode se agarrar esse número e falar, vejam bem, só que a Tebet não tem um padrinho como o Haddad tinha. O Lula, ele estava na frente do Bolsonaro mesmo preso. Ele estava na frente nas pesquisas. Então, quando ele saiu da pesquisa, saiu, portanto, da eleição, deixou de ser um potencial candidato, demorou um pouquinho, mas se transferiram. Boa parte dos votos dele realmente foi parar no colo do Haddad. Foi graças ao Lula que o Haddad cresceu. Por isso que ficavam fazendo esse apelido de poste do Lula. E ele avançou, e foi muito rápido isso. Mas o Lula e o Bolsonaro não têm padrinho. Eles são os padrinhos. Eles não têm com quem se agarrar. E a Simone Tebet não tem padrinho. Com quem que ela vai se agarrar? Ela tem sim partido, ela tem sim reputação, ela tem sim como crescer pela história dela, e ela está crescendo, mas ela não vai conseguir avançar sobre o eleitorado do Lula e do Bolsonaro, talvez sobre o do Ciro.